Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, ou melhor, vamos dar continuidade aí na parte de processo de comunicação. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. No processo de comunicação, o emissor torna-se receptor e vice-versa. Quando o supervisor explica uma tarefa a um subordinado, ele é o emissor e o subordinado é o receptor. Quando o subordinado dá o retorno, ele passa a ser o emissor e o supervisor passa a ser o receptor. Na comunicação, como nós falamos na aula anterior, precisa-se ter duas ou mais pessoas. Como eu já disse, às vezes nós mesmos perguntamos e nós mesmas respondemos. Ou às vezes nós falamos meio que sozinho. Mas o verdadeiro processo de comunicação, realmente, ele tem que ter duas ou mais pessoas. Quando nós falamos de feedback, e ele é muito importante, é um exemplo que eu tenho quando eu falo alguma coisa e as pessoas me dão um feedback de que aquilo que eu falei foi entendido. Ou, por exemplo, quando eu passo uma tarefa para os alunos, eu estou emitindo uma tarefa, os alunos estão recebendo e depois o jogo vira. Quando vocês me retornam com a tarefa que foi passada, eu passo a ser o receptor e vocês passam a ser o emissor. Ruídos. Ruído é tudo que afeta a comunicação e dificulta o entendimento entre pessoas. Quando nós falamos de ruído, nós pensamos em barulho. E sabemos o quanto o barulho de uma buzina, de um alarme, de pessoas falando alto, com música alta, ou pessoas falando tudo junto, acaba dificultando o entendimento entre a comunicação das pessoas. O ruído ocorre em qualquer elemento da comunicação, devido ao uso inadequado ou imprecisos para transmitir a mensagem. Então, eu utilizo, por exemplo, um microfone que ele dá triplo som. Então, eu falo e ele dá eco, por exemplo. É um equipamento que está sendo desnecessário ali naquele momento e que atrapalha ali o entendimento da pessoa. Número insuficiente de informação também. Eu passo informação, mas eu deixo pontos de interrogações. E aí pode ser de repente que todo mundo quer perguntar ao mesmo tempo. Fala-se do mercado de peixe, todo mundo falando junto. Excesso de informação. Quando fala demais e as pessoas acabam não conseguindo também sugar tudo aquilo que foi passado de informação. Meio inadequado. Um lugar onde se passa muito carro, um lugar onde se tem muito movimento e aí não consegue se ouvir aquilo que realmente está sendo passado. Meio com problemas como erros de gráficos, barulho no ambiente. Quando se erra, eu quero mostrar uma porcentagem em um gráfico e o gráfico está errado. Isso também acaba dificultando na hora do entendimento. E barulho dentro do próprio ambiente que está sendo passadas as informações. A interpretação incorreta da mensagem. Eu quero passar uma mensagem, mas eu não consigo passar e eu acabo passando de forma errônea. E a distração da pessoa que está recebendo a informação também. Tipos de comunicação. Dependendo do meio, a comunicação pode ser oral, falada, impressa, escrita ou gestual, por gesto. Na comunicação oral, o emissor se serve de sons e das palavras faladas para transmitir sua mensagem. São exemplos de comunicação oral: a música, um telefonema, uma conversa. E hoje está tão difícil, né, pessoal, falarmos de comunicação oral?
pelo fato da tecnologia, nós deixamos de nos comunicar. Por isso que eu sempre falo que a probabilidade de erro de grafia acaba sendo enorme, porque nós seguimos a grafia de algumas redes sociais. E essa grafia, na hora da entrevista de emprego, e que está conscientizada dentro do nosso cérebro, faz com que nós percamos grandes oportunidades. As pessoas já não ligam mais uma para outra, porque a tecnologia impede de que ouça a voz. Pode dizer aí que ou escrever ou gravar um áudio acaba ficando mais fácil. Nós não conversamos tanto mais com as pessoas. Nós ficamos no nosso mundinho tecnológico. Na comunicação impressa, a mensagem é constituída pelas palavras escritas, por símbolos e códigos visuais. São exemplos de comunicação impressa: os jornais, os livros, códigos de trânsitos e outros. E a impressa? Será que essa comunicação ainda está sendo vantajosa? As pessoas estão lendo os jornais hoje com a tecnologia, as pessoas mais velhas ainda têm a mania do jornal, mas a juventude, as adolescências, não se vê mais jornal. Por quê? Porque tudo que precisa saber, as redes sociais anunciam. Livros, quanto se lia livros antigamente, e hoje acaba passando desapercebido. Por isso que eu volto a falar novamente. A probabilidade do erro na mensagem por palavra escrita, ela acaba sendo muito grande, pelo fato de que nós não exercitamos esse tipo de comunicação. E a comunicação gestual se dá por meio de um gesto, de um olhar, etc. O gestual ele pode ser, por exemplo, ao invés de eu falar, eu demonstrar um joia, uma cara de triste, uma lágrima, um sorriso, um olhar. Isso são as comunicações gestuais. Pode ocorrer a combinação de 2 ou mais tipos de comunicação. Eu posso escrever e posso ler, tá? É 2 combinações do mesmo tipo de comunicação. O ensino do trabalho. A comunicação também assume um papel importante quando o supervisor treina os subordinados. Para que eu possa treinar os subordinados, eu preciso me comunicar, ou de forma oral, ou de forma escrita, ou até pelos gestos. O objetivo de treinamento é fazer com que o trabalho seja feito com qualidade, com baixo custo, em um espaço curto de tempo, com mais segurança. Para alcançar esses objetivos, o supervisor precisa planejar e organizar o que vai transmitir. Eu achei que falava aqui desses ícones, mas não fala, vamos voltar. Então, quando eu falo que precisa treinar com qualidade, é não fazer rápido para que as coisas sejam termine logo. Tem que ser algo com qualidade. É como se nós falássemos em vender alguma coisa a baixo preço, mas com uma qualidade boa. Então eu preciso treinar os meus subordinados de forma que obtenha qualidade no futuro. Com baixo custo, eu não preciso de holofotes, eu não preciso de computadores, de sistemas de última geração para eu treinar um subordinado. Eu posso ter poucas coisas em mãos, na qual eu consiga transmitir aquilo que é necessário. Espaço curto de tempo. Qualidade versus espaço curto. Eu não posso fazer correndo de forma que a qualidade saia escassa, mas eu também não posso ficar 2, 3 meses tentando treinar uma pessoa. E com mais segurança, de forma que aquilo que eu possa transcrever para esse subordinado tenha segurança
futuramente, na qual, se um dia ele tiver que fazer esse serviço, ele tem a segurança de fazer sem eu estar por perto.